Equipamentos ultrapassados e já sem utilidade para um aeroporto de médio porte. O equipamento que permite pousos e decolagens por instrumentos foi recolhido por fiscais do Departamento de Controle do Espaço Aéreo para a inspeção e ainda não foi devolvido ao município. Falta de espaço maior para estacionamento de aeronaves, falta de manutenção em um dos caminhões de combate a incêndio. Esses são alguns dos problemas verificados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário da Câmara Municipal ao realizar uma vistoria no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul. Um relatório minucioso apontando todos os problemas detectados pelo grupo foi entregue ao secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen. Ao receber o documento, Westphalen disse que vai a Brasília para uma reunião com autoridades do governo federal em busca de recursos para melhorias no aeroporto. Este é o tema do programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco para o debate de hoje, vereador Guila Sebem, do PP, e também presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, aqui da Câmara de Vereadores. Obrigado pela presença. Tudo bem, Luiz? Tudo certo? Obrigado pelo convite, cumprimentar o Esbabo, Marrachinho, convidados do programa de hoje. É um prazer estar representando aqui a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário desta Casa Legislativa. Também conosco o senhor Nelson Esbabo, diretor de infraestrutura da SIC Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Senhor Nelson, mais uma vez, o senhor já tem cadeira cativa aqui, né? Obrigado. Quando o assunto é meio complicado, o senhor está aqui para nos atender. O único inconveniente é que os telespectadores já sabem daquilo que nós vamos falar, né? Por tanto tempo que a gente está aqui, cumprimentando o Marrachinho e o Guila Sebem. Obrigado pela participação. Também conosco o secretário de Transporte de Caxias do Sul, Manuel Marrachinho. Secretário, obrigado pela presença. Um abraço, obrigado pelo convite, um abraço especial aos nossos debatedores aqui da bancada e aos nossos telespectadores. Muito bem, eu começo perguntando ao vereador Guila Sebem, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da Fiscalização e Controle Orçamentário, para ser preciso, né, vereador, aqui da Câmara. Eu queria que o senhor, eu iniciei o programa dando uns tópicos do que foi, o que aconteceu, o que o senhor e a sua comissão verificaram no aeroporto, mas eu queria que o senhor fizesse um pouquinho mais de um resumo dessa visita. Bom, Luiz, primeiro colocar a importância do tema para o município de Caxias do Sul, para toda a região da Serra Gaúcha, que é a questão do transporte aeroviário, disponibilizado hoje à comunidade através do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. A Comissão de Desenvolvimento Econômico vem cuidando desta pauta há algum tempo e realizamos uma audiência pública em abril de 2014, depois de outras audiências públicas que se realizaram nesta casa, em 2009, em 2011, pela Comissão de Transportes, né? E agora em 2014, através da nossa comissão, e alguns levantamentos, algumas informações que nos são trazidas publicamente na audiência pública e depois em duas visitas que fizemos ao aeroporto regional, nos chama a atenção de alguns apontamentos que não tiveram as tomadas de providências, principalmente por parte do Estado, que é o órgão que tem a delegação do governo federal. Para o nosso telespectador compreender, o sistema aeroviário brasileiro é de competência do governo federal, através da Secretaria da Aviação Civil, que é ligado diretamente à Presidência da República. Hoje conta com o ministro Eliseu Padilha, gaúcho, conhecedor da realidade do Rio Grande e também do nosso aeroporto. E o governo federal delegou ao governo do estado, em 2013, renovou a delegação por 35 anos ao governo do estado. Então, até 2048, salvo se acontecer alguma movimentação das partes envolvidas, governo federal e governo estadual, até 2048 essa delegação foi passada ao governo do estado. E o governo do estado, dentro do seu entendimento, faz uma gestão compartilhada, faz uma exploração mista do parque aeroportuário do complexo aeronáutico Hugo Cantergiani. E nesta partilhamento com o município da responsabilidade, nós vemos um município extremamente empenhado dentro da sua capacidade e muitas vezes fazendo etapas que seriam de competência do governo do estado. Então, o objetivo da comissão é colaborar para que essa gestão compartilhada entre estado e município seja aperfeiçoada e que o estado de fato faça o que é da sua competência, uma vez que o município cumpre todos os compromissos assumidos nesse contrato, nesse convênio
firmado entre o Estado e o município. Secretário Marrachinho, o vereador Guila acabou de citar o empenho do município em administrar, em compartilhar a administração do aeroporto, mas o ônus sempre desses problemas acaba ficando aqui local, né, em nível municipal. Como é que a prefeitura tem trabalhado, que tipo de esforços tem feito para que esses problemas citados possam ser amenizados? Eu acho que dentro desse modelo institucional que o vereador Guila coloca com muita propriedade, explica bem como é o sistema operacional hoje, a gestão do Cantergiani, o prefeito Alceu tem dado um eixo, um norte na sua gestão para nós dividirmos bem duas questões, que ao nosso ver tem que andar paralelamente e harmonicamente. Nós temos como norte, essa administração persegue como norte a construção do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha em Vila Oliva. Esse é o norte a ser perseguido, nós não podemos de forma nenhuma nos abster e sair desse foco, na medida em que, mesmo Hugo Cantergiani, o aeroporto atual, extremamente equipado e qualificado, ele é um aeroporto que vai ficar cada vez mais no meio da cidade, com todas as dificuldades que advêm dessa sua localização. Mas, paralelamente a esse esforço, que é de toda a comunidade, não é apenas da prefeitura, no novo aeroporto, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Indústria e Comércio têm sido parceiros de primeira hora, cada um na sua área, para buscar concretizar esse objetivo. Nós precisamos trabalhar na manutenção do nosso atual aeroporto, que afinal de contas é o aeroporto que está propiciando um sítio aeroportuário em Caxias e também vai ficar operando para os próximos anos, na medida em que a construção de um novo aeroporto é um processo longo. Nessa linha nós temos essa gestão compartilhada, as atribuições que cabem ao município elas vêm sendo felizmente executadas ao longo da história da intervenção da prefeitura nesse aspecto. Qual é a parte da prefeitura, secretário? A parte da prefeitura basicamente é a logística de pessoal e é aquelas coisas que implicam no dia a dia do aeroporto. Então não dá aquelas coisas que não estão vinculadas à segurança, à operação aérea do aeroporto, tá? como segurança e equipamentos aéreos, e também não estaria vinculada à questão patrimonial do aeroporto. Mas isso já se abriu com o tempo e o município faz diversos investimentos ali. Até porque nós temos uma situação que é importante que o nosso cidadão saiba, que aquela área física, o terreno onde está o aeroporto é propriedade do município. Então o município se sente à vontade em investir ali, porque afinal de contas está investindo num bem que é de toda a comunidade. Agora também diante do que o senhor acabou de falar, a comunidade não pode ficar cobrando do município equipamento de segurança, por exemplo, um ISL que está prometido aí já faz alguns anos. Olha, eu aproveito essa tua pergunta para colocar de outra maneira. Eu sou um engenheiro civil, não sou um especialista em aeronáutica, mas fruto da minha função de secretário, eu tenho que me inteirar dessas coisas. O ISL é um equipamento que nunca virá a Caxias. Não vai vir? Porque tecnicamente ele é inadequado. Mas ele tá prometido desde 2012? Não, ele está prometido muito antes. O ISL ele é um equipamento que depende de uma triangulação, e para nós realizarmos fisicamente essas triangulações, nós temos que ter a colocação de pontos que hoje implicam em derrubar uma parte de construções que estão ali numa das cabeceiras e principalmente em fazer uma torre de grande altura na cabeceira que está ligado para o lado de Galópolis. Então, o que nós temos, e eu não estou fazendo essa minha manifestação fruto do meu entendimento, isso é o que me reportam os técnicos do Estado que atuam nessa área de segurança. O que nós temos que fazer é o que a Câmara de Vereadores fez, é o que a Câmara de Indústria e Comércio tem feito e o que o município tem feito na condição de copartícipe. É solicitar ao Estado, é cerrar fileiras para que a central de rádio, a estação de rádio, que opera hoje em Caxias,
ela possa ser tornada mais eficiente e mais moderna, atualizada nos seus equipamentos. Dentro dessa lógica, eu aproveito esse espaço para dar uma informação em primeiríssima mão aqui. Ótimo. Né? Fruto desse trabalho conjunto que a comissão da Câmara fez, da ida ao governo do Estado, eu recebi uma informação hoje pela manhã na Secretaria que um novo equipamento, um novo altímetro, deve estar operando aí em Caxias até o final da semana. Um altímetro de excelente qualidade, onde nós começamos já uma atualização dos equipamentos por conta deste equipamento. Muito boa notícia, bacana. Se me permite, eu quero só complementar a fala muito bem colocada do secretário sobre a questão do ILS no aeroporto de Caxias do Sul. É uma promessa que vem de longa data. O governo Ieda prometeu e não o fez. O governo Tarso prometeu, inclusive com o secretário à época de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, veio à Câmara de Indústria e Comércio e publicamente colocou que o governo do estado iria implantar, porque o ILS não é um equipamento, é um sistema de aproximação de pouso que as aeronaves podem utilizar. Naquela ocasião, o secretário, à época, representando o governo Tarso, assumiu um compromisso de, num mínimo prazo, quem sabe em 6 meses, implantar, e isso veio, essa demanda, dentro da nossa audiência pública. Nós levamos, em 2014, ao diretor do Departamento Aeroportuário, engenheiro Tadiello, que agora se aposentou da seu exercício na função do governo do estado, servidor de carreira, e ele categoricamente nos afirmou que não seria instalado o sistema ILS no aeroporto de Caxias, porque tecnicamente não haveria viabilidade. Este ponto também foi trazido agora nas nossas últimas visitas ao aeroporto, e na visita que tivemos com o secretário de Estado, Pedro Westphalen, né, que tem de formação, é médico, mas é um político de longa experiência. Eu tenho de formação ciências jurídicas, não conheço a ciência aeronáutica, mas existe na equipe técnica do DAP um profissional da área aeronáutica que na última reunião, semana passada, nos afirmou: tecnicamente é inviável a instalação do sistema ILS no aeroporto de Caxias do Sul. Não é uma questão econômica, não é uma questão de adquirir um equipamento, é uma questão técnica, e nós pedimos então que o DAP, o Departamento Aeroportuário, para findar com esse debate de tantas reivindicações, de tanto tempo, e até a promessa do equipamento, de tantas promessas não cumpridas e não poderão ser cumpridas, uma questão técnica, que nos façam um documento com os arrazoados técnicos e remetam a esta Câmara de Vereadores, justificando por que é inviável a instalação do sistema. Feito isso, nós paramos de cobrar algo que não virá. Tá certo. Senhor Nelson Sbab, que é diretor de infraestrutura da SIC, aqui de Caxias do Sul, alguns desses equipamentos de voo, eles... Agora temos essa informação, né, que trouxe o secretário Marrachinho, o ILS não vem para Caxias do Sul. Né? Então, um equipamento semelhante para não acontecer o que ocorre seguido, que é cancelamento de voo e deslocamento de voos para Porto Alegre, alguma coisa tem que ser feita. E nesse sentido de cancelamento de voos, voos que são desviados para Porto Alegre ou para outras cidades, eu queria que o senhor falasse dos prejuízos que a Caxias do Sul, a nossa cidade, sofre com isso. Caxias do Sul hoje é o segundo polo metal mecânico do Brasil. Nós temos empresas aqui que a gente usa um termo falando que elas não são multinacionais, elas são multicoloniais. Elas não são só de Caxias, elas fazem produtos que são exportados para o resto do mundo. E assim sendo, nós temos empresários do mundo inteiro que vêm para Caxias. E uma das grandes queixas que nós recebemos lá na Câmara de Indústria e Comércio e Serviços, que é a casa do empresário, aonde todas as demandas caem lá para poderem serem colocadas, reivindicadas como empresários que são, né, é justamente o nosso aeroporto aí. Quantas pessoas dizem assim que o aeroporto de Caxias do Sul tem o maior salão de embarque do mundo? Porque vão aqui no aeroporto e tem que pegar um ônibus 120 quilômetros para embarcar em Porto Alegre, porque o avião não desceu aqui. Isso, levando em termos de brincadeira, né? Mas, sinceramente, eu acho muito importante esse momento que a gente possa debater esse assunto e esclarecer a população como um todo. Esse negócio do ILS, até o Beto Albuquerque chegou a ser acusado de que levou para Passo Fundo porque é a terra dele lá, e já estava destinado aqui para Caxias.
agora, tecnicamente, nós estamos sendo a explicação e a injustiça que foi cometida com o nosso secretário Beto Albuquerque. O que eu acho é o seguinte, o aeroporto Ucategiane é o 9º aeroporto em importância na região sul do país. Tem uma revista, é um suplemento da revista Exame, que é publicada todos os anos em novembro e faz uma avaliação de toda a infraestrutura, aeroportos, portos, rodovias, etc, etc. Eu aconselho que quem quiser ficar bem brabo mesmo, pegue essa revista e comece a olhar o número de obras que tem no Brasil inteiro e depois vai pontuando quantas estão no Rio Grande do Sul, para ver o que é a importância que o Rio Grande do Sul tem perante os investidores, o governo federal. 3 donos administrando um produto e nós pagando a conta. O Marachinho é cobrado porque ele está mais perto aqui. Ele é que ouve as reclamações. Claro. Está agora na secretaria e é ele que responde pelos telefonemas que a gente dá lá. Diz, como, Marachinho? Né? Aí vai para Porto Alegre, quantas vezes, né, Guila? Nós fomos, inclusive, juntos lá na Secretaria de Infraestrutura, conversando. Já se passa 4 pessoas que estavam ligadas ao Departamento Aeroviário do Estado estão aposentadas e todas elas passaram por lá e fizeram o seu trabalho. Então você vê quantos anos faz que a gente vem batalhando enquanto isso. Eu acho um descaso, um desrespeito à região que contribui. Eu pedi para a Anara lá da SIC fazer um levantamento para saber qual é os números aqui. Isso é importante. Que a gente contribui para o Estado, para o governo federal e não retorna nem 10% disso. E nós aqui pagando preço muito alto por um aeroporto que poderia estar... Hoje nós temos 2 empresas. Lá na Câmara de Indústria e Comércio nós estamos trabalhando para trazer de volta a TAM e outras empresas que querem voar para outros aeroportos regionais. Nós temos a empresa Azul, que a gente conhece bem, ela tem a sua sede em Campinas. Convido as pessoas que tiverem alguma dúvida a respeito do futuro aeroporto de cargas e passageiros de Vila Oliva, que vão a Campinas para ver o que é aquilo lá. E o aeroporto de Campinas não tem mais do que 10 anos que tem essa evolução toda, né? Só que é o principal aeroporto de cargas do país, do Brasil. Tudo se concentra lá e a evolução que teve. Essa companhia Azul, esse empresário, ele é muito arrojado, ele investe bastante. Está entrando em linhas internacionais agora, né? Exatamente. E nós temos interesse, a gente está tendo uma conversa com ele para ele vir aqui, para ele colocar linhas aéreas que são estratégicas aqui para a nossa região. Por isso que a importância, eu falei com o Guila na reunião almoço importante, e esse momento que nós estamos aqui também, porque foram levantados esses probleminhas todos aí, que são insignificantes. Mas o mais importante é que aquele que opera o aeroporto, o piloto do avião, tenha segurança de poder transportar os passageiros que o ocupam com toda a sinceridade, com toda a forma de segurança. Né? Por isso que eu acho que nós temos que continuar batendo, o Estado, como está mais próximo aqui, é que tem que ouvir, o governo federal tem que cumprir a sua parte. Nós não estamos pedindo favor nenhum, pelo contrário. Nós precisamos que o governo federal, o governo do Estado e o município mesmo invista num setor importante de infraestrutura para que a região possa continuar desenvolvendo. Muito bem, o secretário Marachinho, o Nelson Sbabo falava em números. Eu queria que o senhor, não sei se o senhor tem esse número, não quero lhe botar numa saia justa. Números que o Estado devolve para o município de todo o dinheiro que entra arrecadado ali com os custos do aeroporto, enfim, com as tarifas? Esse número eu não tenho. Esse número é operado pelo próprio Estado, né? Nesta linha, até numa recente audiência pública que a comissão aqui da Câmara de Vereadores, através do vereador Guila e dos seus pares, propôs, surgiu o debate, a possibilidade, e o Nelson também, o Sbabo também coloca muito bem aqui, de nós revermos o modelo de gestão. A prefeitura entende, o atual chefe do Poder Executivo, o prefeito, a sua equipe, nós entendemos que as dificuldades que o aeroporto sofre,
elas não são exclusivamente de gestão, mas, claro, elas passam por um perfil institucional que está criado. Municipalizar o aeroporto, nós entendemos que nesse momento não é o melhor caminho. No entanto, eu acho que a sociedade caxiense, né, os entes vivos da sociedade, entre os quais a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Comércios, o Governo do Estado e o município, podem se debruçar sobre isso na medida em que o Estado tem uma outorga do governo federal para operar o aeroporto de Caxias e conveniou com a prefeitura. Por exemplo, isso é um comentário geral que existe na cidade, de que o nosso atual aeroporto ele é superavitário. Isso é um comentário, nós precisaríamos nos debruçar, não dá planilhas e números. Exatamente, não dá para a gente fazer ilações em cima Sim. de uma realidade que não se conhece. Bom, se o aeroporto é superavitário, talvez municipalizar não seja o único caminho, talvez nós tenhamos outras opções. Dá até para avaliar a possibilidade de conceder isso. De conceder isso. Claro que nós temos aqui, e eu reafirmo, todas as ações que a gente faz, que todos os entes que estão envolvidos nesse processo fizerem sobre o aeroporto Hugo Cantergiani, nós não podemos perder o norte, que é a construção do novo aeroporto. Nós não podemos perder o norte, porque o nosso aeroporto, ele tem uma situação geográfica e tem uma situação dentro da área da cidade, né, que nos causa limitações para o futuro. E a nossa cidade não merece que se pense nela apenas no presente. Nós temos que sempre estar olhando o presente com um olhar para o futuro. Então, se todas as ações que nós fizermos, comunidade e poder público, em relação ao Cantergiani, não impedirem o prosseguimento da construção do novo aeroporto, eu acho que há espaço para qualquer alternativa. Agora, o senhor estava pensando, como presidente da comissão, em solicitar um relatório ao Estado do real valor de tarifas que arrecada o aeroporto? Luiz, me permite aproveitar essa oportunidade até para levar conhecimento da comunidade caxiense. Marrachim, já conversamos sobre isso, com a Câmara de Indústria também. Primeiro que nós defendemos, enquanto Comissão de Desenvolvimento Econômico, o debate e a implantação de um aeroporto, seja ele internacional, seja ele regional, de cargas e passageiros, pela demanda, pela necessidade no quesito do desenvolvimento da nossa região. Mas também nós temos a percepção que não vai se concretizar em 1 ano, 2, 3, quem sabe pode levar 5, quem sabe 10. O prazo a gente não consegue dimensionar porque ainda tem alguns passos a avançar, né? Então, nesse período em que o aeroporto novo está em avanços e que deve ocorrer nos próximos anos, o atual aeroporto ele deve oferecer as condições adequadas de funcionamento. E aí nós fizemos um questionamento ao Estado, porque o Estado hoje tem a delegação. O governo federal, se ocorrer algum acontecimento no aeroporto regional Hugo Cantergiani, se tem quem não vai responder nada por isso é o governo federal. Porque ele delegou ao governo do Estado. E quando ele delegou, e vou responder a tua pergunta agora, Luiz, ele também recebeu, por delegação do governo federal, o direito de arrecadar as receitas tarifárias, as receitas não tarifárias e outras receitas provenientes da exploração dos espaços do parque aeroportuário Hugo Cantergiani. Locação do hangar 1, locação do hangar 2, utilização da pista 2, todas as tarifas aeronáuticas previstas, que daí são receitas tarifárias, a lancheria, a revistaria que utilizam o espaço, as locadoras de veículos que têm quiosque dentro do aeroporto, toda essa receita não tarifária e as tarifárias vem hoje para o Caixa do Estado. A informação que nós temos, e por isso protocolamos... Desse total, quanto volta? Nós protocolamos agora, na última visita que fizemos ao Estado, essa informação? Nós pedimos ao Estado que nos dê, de forma oficial... Quanto volta? Qual a média da receita mensal dos últimos 12 meses do aeroporto regional Hugo Cantergiani. Nós tendo a receita, nós vamos questionar e qual o investimento que o Estado vem fazendo. Porque o que nos parece, Luiz, e essa informação nos é dada quando a gente vai em loco ou quando a gente realiza audiência pública, vou repetir, não é uma informação oficial, a informação oficial deverá vir nos próximos dias por parte do governo do Estado, é que o aeroporto regional de Caxias, ele é superavitário
E a receita que ele gera está sendo investida em outros parques aeroportuários, que não são superavitários. Então, o município de Caxias, a região está gerando receita, mas os investimentos necessários estão sendo canalizados para outros aeroportos que têm o maior respeito por todas as regiões do estado. Mas a minha função enquanto vereador é fazer com que a receita que o aeroporto gera em Caxias fique no aeroporto. Nós não queremos nem que vá para o caixa da prefeitura, não é isso. Nós queremos que retorne para o aeroporto em investimentos em equipamentos. A sala rádio, que é a estação meteorológica de superfície, tem equipamentos da década de 80, equipamentos obsoletos, equipamentos que têm necessariamente que ser substituídos o quanto antes, e não é função do município. E, Luiz, não é investimento de 5, 10, 15 milhões de reais. São investimentos de 80 mil um equipamento, 100 e poucos outros. Um complexo moderno custaria em torno de 300 a 500 mil reais, sendo que o aeroporto gera essa receita mensalmente. Né? Então, nós não estamos pedindo nada além do que o Estado cumpra com o seu papel nessa delegação que lhe é dada pelo governo federal. Ele arrecada e não retorna a contento. E quem tem que suprir? O governo municipal, que está lá com a Codeca, está lá com a Guarda Municipal, está lá com uma empresa terceirizada de limpeza, está lá pagando e disponibilizando um administrador do aeroporto e outras coisas mais que o município vem fazendo dentro do parque que é explorado pelo Estado. Diretor de Infraestrutura da SIC, Nelson Sbaba, como é que o senhor vê essa sugestão do secretário Marrachim, de repente, ceder para a iniciativa privada? É isso, secretário Marrachim? É uma sugestão? Não, essa é uma das alternativas. Como é que o senhor vê Nós isso? Nós só temos que avaliar isto dentro do contexto de não perder o norte do novo aeroporto. Perfeito. E garantir a operação do Cantergiani, que é um aeroporto que vai nos atender por muitos anos. Sim. Né? Sem perder o norte da questão principal do novo aeroporto. Como é que o senhor vê? Luiz, desculpa, já passo. A segunda vez que eu interrompo o Sbaba aqui, né? Toma liberdade, né? Até daqui a pouco fica desrespeitoso. Mas o Estado pode, por instrumento de outorga, está previsto no convênio assinado entre o governo federal e o governo do Estado, por um documento chamado instrumento de outorga, outorgar a terceiro. Então nós levantamos a questão da municipalização, mas não é algo para agora. Nem daqui 3 meses, nem daqui 6. Então, imediatamente, nós precisamos da ação do Estado. E o secretário de Estado nos prometeu ação efetiva junto ao Ministério da Aviação Civil, com respostas claras e objetivas e concretas. Então, esse é o primeiro passo. A questão da outorga por instrumento de outorga é um debate que nós abrimos na comissão, que o secretário tem aberto conosco e que deve ser levado adiante. Daqui a pouco até não existe a viabilidade, mas temos que considerar essa possibilidade. Já foi pensado nisso lá na SIC, essa possibilidade? A gente pensou em que o município seria o ente mais... que teria mais capacidade para administrar. Adequado. Está aqui, é vizinho, é dono do terreno. Você imagina... A iniciativa privada não. Essa especulação uma eventual hipótese, mas... tem que se amadurecer bastante. Mas hoje... A mais viável município. Mais viável seria o município. Claro, a determinação é do governo federal. A administração que foi homologada pelo governo federal, o Estado tem participação na administração do aeroporto municipal. Então, veja, são 3 entes dirigindo um equipamento que serve a uma comunidade regional. Tem muita gente que não conhece o nosso aeroporto. A gente usa o aeroporto. Então, Luiz, são 2 aviões que chegam na mesma hora, trazendo cada um 200 passageiros, tá? E desembarcam naquele saguão. A esteira que leva as malas não tem capacidade. Eu estou dando um depoimento que aconteceu comigo na semana passada, né? Chega o nosso avião, chegou o outro avião, estava lá. Não deu conta. Não, mas de jeito nenhum. Então não tem capacidade nem para absorver os passageiros que estão querendo embarcar e aqueles que estão desembarcando. E o nosso aeroporto, ele movimenta 600 mil passageiros ano. É estatística, tá certo, né, Márcio? Então, já não é de hoje. O que nós estamos reclamando com o governo do Estado é de muito tempo. Falta estacionamento, falta táxi, falta espaço para os passageiros ficarem comodamente esperando lá. E nós temos capacidade, nós, enquanto aeroporto Cantergiani, tem capacidade para colocar aqui outras companhias operando. Além das duas empresas que operam o aeroporto aqui, nós temos um sem número de aviões particulares, de executivos,
que vêm aqui atender os negócios com a região toda. Não é só Caxias, é Bento, é Farroupilha, é Carlos Barbosa, que tem uma grande metalúrgica lá, que também exporta, e tem executivos que vêm e utilizam o nosso aeroporto, porque lá não tem outro, né? Então, infelizmente, o Estado não está dando a devida importância ao que representa o aeroporto aqui. Eu falei que ia dar números aqui, ó. Números são sempre bons. A arrecadação tributária e transferências ao município do ano de 2013. A arrecadação federal, 3 bilhões e 900 milhões, tá? Só Caxias do Sul. Só Caxias do Sul. A transferência da União para o município, 180 milhões. Muito desproporcional. Isso é o que volta, né? Muito A desproporcional. arrecadação tributária e transferências ao município da arrecadação estadual, 1 bilhão e 800 milhões, tá? Retorno do Estado para Caxias do Sul, 470 milhões. Diante do... Nós não estamos pedindo esmola, nós estamos exigindo aquilo que é por direito. Então, se nesse momento nós estamos discutindo um problema que tem o nosso aeroporto aqui, que deve ser equacionado, porque é uma questão de segurança, por outro lado, nós temos que ter presente também a responsabilidade de dizer àqueles que operam, que são os responsáveis pelo aeroporto, que tenham consciência do que estão fazendo. E a população toda exige que realmente isso seja feito o mais rápido possível. O diretor Nelson Sbaba, o secretário Marchim, disse que um caminho bem viável é a municipalização. O senhor está muito preocupado, se mostrou bastante preocupado com o desvio de foco. Se conseguirmos essa municipalização, o senhor acha que o desvio o foco do aeroporto principal? Não, eu acho que se nós conseguirmos, essa questão da municipalização, se nós conseguirmos identificar e ter bem claro duas variáveis, eu acho que nós estamos bem resolvidos. Quais são as duas variáveis? A primeira variável, ele tem que ser equilibrado economicamente. Sim. Se houver equilíbrio econômico, nós ultrapassamos o primeiro grande obstáculo. O segundo grande obstáculo, tem que ficar claro para todos os entes, né, que Caxias, com a municipalização, ela não está abrindo mão, ela não está tendo a sua demanda, que é regional, atendida. O fato de outorgar ao município a gestão e a operação do Hugo Cantergiani tem que ficar claro para os entes políticos federativos de que isso não basta, não significa que o município encerra o seu pleito de buscar que o governo federal, através dos seus programas de aviação regional ou os seus lançamentos de recursos via PAC, invistam aqui para que nós tenhamos um aeroporto de característica regional, que atenderá a toda a Serra Gaúcha. Ultrapassando essas duas variáveis, eu acho que esse debate pode ser construído com certeza. Pode avançar. Pode avançar. O senhor acha que... O aeroporto internacional de Vila Oliva, que nós estamos batalhando já há mais de 20 anos, é irreversível, usando um termo que o nosso secretário... Por que é irreversível? A construção, a localização, enfim, a implantação do Aeroporto Internacional de Cargas e Passageiros de Vila Oliva, tá? O nosso amigo Padilha, chamando assim, pela maneira como ele nos recebeu lá. Por ser gaúcho. Por ser gaúcho também, né? É irreversível. Nós estamos discutindo dois assuntos completamente diferentes. Hugo Cantergiani tem vida útil pré-determinada, tá? Ele vai servir enquanto nós conseguirmos resolver esse problema de obstáculos e essa situação de altímetros, etc. Paliativos. Serve, ele tem necessidade de melhorias? Tem, porque a implantação de um novo aeroporto vai demandar 8, 10, 15 anos, se não for num modelo que a gente até propôs ao ministro Padilha lá, que seria a concessão, a outorga, entregue à iniciativa privada a construção desse novo aeroporto. Aí em 5 anos nós temos um aeroporto internacional de cargas e passageiros. Nós temos que ter presentes também assim, ó, o estado do Rio Grande do Sul tem um aeroporto internacional de cargas e passageiros e capenga, eu uso esse termo aí para dizer que o pessoal entenda.
Infelizmente, o aeroporto Salgado Filho não tem pista para receber hoje um moderno avião cargueiro que precisa de uma pista mais comprida para poder descer e subir com a carga total. Então, a nossa carga aérea sai daqui a via rodoviária, vai a Campinas e de lá é que ela é embarcada em um avião para ir para o destino final. Santa Catarina, do tamanho que é, tem 5 aeroportos internacionais de cargas e passageiros. O Paraná também tem 5 aeroportos. O Rio Grande do Sul tem 1 e não atende às necessidades. Então, só isso já seria motivo suficiente sem a gente fazer uma análise do que é a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Mais importante economicamente, que contribui para os cofres do Estado e do cofre federal com uma grande quantia de dinheiro e que precisa encontrar uma forma de manter as suas empresas aqui. Sou pena de estar perdendo, hoje nós já estamos perdendo. Empresas que em cima do custo de logística estão se transferindo para outros estados. Já estamos perdendo? Já estamos perdendo. Já estamos perdendo. Agora, como disse o diretor Nelson Sbabo, são assuntos diferentes. Completamente diferentes. E o municipal. Mas diante dessa proposta ou dessa indicação, que segundo o Sbabo é bem viável, a questão da municipalização, o senhor acha, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da Câmara, vereador Guila Sebem, o senhor acha que, mesmo não sendo do seu partido, o fato do governador foi prefeito aqui de Caxias do Sul, com a base aliada, o seu partido esteve junto, o senhor acha que é possível ele sensibilizá-lo para isso, para municipalizar, se for um caminho ideal? Bom, Luiz, primeiro reforçar, né, publicamente a nossa preocupação com o funcionamento imediato, condições plenas do aeroporto Hugo Canterjane. Essa mesma indignação, se eu puder usar essa palavra, esse tom firme do Sbabo falando sobre a vergonha de nós não termos um aeroporto internacional ainda de cargas e passageiros, um estado com um único aeroporto e que tem uma pista que não atende a pleno a questão de cargas, é o mesmo tom que nós temos com o funcionamento do Hugo Canterjane. Semana passada, um aeroporto vindo de São Paulo com diversos executivos, investidores que estão vindo para investir na região da Serra Gaúcha, o avião não desceu em Caxias às 9h11 da manhã. E não estava chovendo, e não tinha cerração. Por quê? Porque o aeroporto não está funcionando por instrumentos, somente visual, pela retirada do altímetro, e o piloto alternou para Porto Alegre. E o que ele falou na cabine para os passageiros que estavam vindo a Caxias, estamos alternando porque o aeroporto de Caxias não está operando por instrumentos, por falha no altímetro. Virou motivo de piada. Chacota. Virou motivo de piada. As pessoas, executivos de São Paulo, do Brasil, passageiros, turistas vindo para a Serra Gaúcha e por causa de um equipamento, de um altímetro, ter que alternar para Porto Alegre. Então, essa mesma indignação nos leva a ter um tom mais firme quanto ao Hugo Canterjane. Na questão do ex-prefeito Sartori e do governador Sartori, eu tenho plena convicção que é um momento, depois de saneado todas as demandas, depois de equalizada a questão da sala rádio, né, da Estação Meteorológica de Superfície, alguns detalhes do quartel da Brigada de Incêndio, do quartel dos bombeiros dentro do aeroporto, já melhorou muito, Luiz, é importante colocar. O efetivo eram 2 bombeiros que estavam disponibilizados, hoje estamos em 4. O ideal para a categoria de nível de incêndio 6 é 5, mas o Estado já dobrou o efetivo. Nós tínhamos um caminhão a pleno, hoje temos 2 caminhões novos. Mas um não está... está com a manutenção atrasada, né, a manutenção preventiva atrasada, mas nos garantiu o secretário Westphalen que estará normalizando essa manutenção. Mas temos um caminhão novo, está há 2, 3 meses, com uma parceria do governo federal e do governo estadual. Então tem questões que avançamos. Nós não podemos só fazer terra arrasada. O aeroporto não vai ser interditado, né? Não existe essa possibilidade. Ele pode ser diminuído a categoria de nível de aviação, mas ele não vai ser interditado. Ele pode não permitir aviação comercial nível 6, de nível de incêndio, e baixar a categoria para nível 5, para nível 3, depende das inspeções dos equipamentos. Então, não podemos fazer uma terra arrasada porque avanços alcançamos. Mas precisamos de respostas imediatas sobre a Estação Meteorológica de Superfície, especialmente os equipamentos, a incerteza sobre a empresa que opera a Estação Meteorológica.
É uma Porque empresa hoje a empresa falida, a massa é uma falida da empresa Varig, chamada Flex, que vai que vir provém depois. da massa falida da Varig e que vai ser substituída agora em maio por uma nova empresa que ganhou no processo de liquidação e de falência da Varig a concessão de operar a sala rádio, mas essa empresa ela tem que vir operar a sala rádio cobrando do Estado uma sala rádio apropriada na infraestrutura, na estrutura física, na estrutura de equipamentos, né? A parte dos bombeiros me parece que estamos caminhando por uma solução definitiva. E na questão dessa possibilidade de municipalização, repetindo, não pode atrapalhar as demandas imediatas do aeroporto, em hipótese nenhuma, secretário. Nós podemos cometer uma irresponsabilidade, seria por parte dos vereadores dessa casa, se em algum momento viesse à mesa assim, não, vocês já ganharam a outorga do Canterjano, então não vamos mais falar sobre o Vila Oliva. Opa, parou. Então nós nos retiramos e não queremos nenhum tipo de condicionante, né? Mas o ex-prefeito Sartori, atual governador, eu fui secretário do desenvolvimento econômico do governo dele. E por algumas vezes eu conversei diretamente com o prefeito à época, dizendo da dificuldade da questão logística da Serra Gaúcha. Nós não temos ferrovias, nós temos um sistema rodoviário em precárias condições, nós não dispomos de hidrovias até por uma questão do nosso relevo e a questão aeroviária está deficiente. E eu levava isso a conhecimento sempre do prefeito, como era da minha função como secretário da área econômica, e ele sempre colocava. Mas nós investimos milhares de recursos mensalmente no aeroporto, nós investimos questões que seria do Estado, nós estamos colocando, Guilo, o que está ao alcance do município, o município está fazendo, e mais do que o seu compromisso dentro do contrato. Né? O secretário Marrachinho citou várias intervenções que o município faz. Agora, na última reunião que tivemos, o secretário viu a hipótese de construir, junto com o prefeito municipal, ou a reforma ou a construção da nova sala rádio, quando seria uma função do governo do Estado, que não está fazendo, então vamos que venha o município, né? Sempre a demanda cai sobre o município. Então, daqui a pouco, se a arrecadação é superavitária comparado com as despesas no resultado final da operação, daqui a pouco é atrativo para o município, já que tem os investimentos que também receba pelos investimentos. Tá certo. O senhor falava antes que está vindo, o senhor deu uma informação em primeira mão aqui, secretário, sobre o altímetro. Esse equipamento, talvez o senhor não seja de sua responsabilidade a resposta à minha pergunta, mas talvez o senhor tenha alguma informação. Por que um altímetro, que é um equipamento tão importante para navegação aérea em terra, né, para condições climáticas, por que ele sai daqui e demora tanto para voltar? O senhor tem essa informação? Sim, na realidade, agora nos inteiramos bem disso. Porque apesar de ser uma atribuição de Estado, como foi bem colocado aqui, isso acaba refletindo na gestão municipal e nós nos inteiramos bem. Essa questão do altímetro é o seguinte, como foi colocado aqui, esses equipamentos da sala rádio, eles são equipamentos da década de 80. E esse altímetro, ele já foi notificado da necessidade de se fazer a correção, de se fazer a atualização dele por 2 vezes. A última data que tinha sido indicado na última inspeção era de fevereiro. Nesta inspeção que foi feita agora no final de fevereiro, se verificou que ele não foi gabaritado, ele não foi atualizado. E ao fazer a atualização, o técnico verificou que ele, pela sua obsolescência, ele está fora, ele não consegue mais ser colocado nos padrões normais. Então, esse altímetro que saiu não é o que está voltando. Esse altímetro que está vindo para cá é um altímetro que está sendo disponibilizado pelo DAP de uma outra unidade do Estado, onde existiam 2, e ele está vindo aqui. Ele vai ser gabaritado por um técnico que está acompanhando e que possivelmente vem aqui a partir de quinta ou sexta-feira, vai gabaritá-lo e ele vai tornar, então, operacional por instrumento o aeroporto que nesses dias está apenas visual. Não compromete a operação do aeroporto? A informação que todos os técnicos nos passaram é que não. O que compromete, e já foi colocado aqui, é que esse equipamento que vem, ele, por ser um equipamento que estava disponibilizado em outra unidade, eles são todos mais ou menos com
da mesma época sob o ponto de vista tecnológico. Perfeito. Então, o que nós temos que fazer efetivamente é melhorar tecnologicamente todos os equipamentos da estação rádio. Isto, a comissão esteve lá com o secretário de Estado, ele foi sensível, o Departamento Aeroportuário do Estado, através do seu técnico de segurança, que é quem responde pelas condições de segurança do aeroporto, nos referiu no final da semana passada que eles estão providenciando, e a nossa expectativa é que, fruto de toda essa movimentação, nós tenhamos uma melhoria nas condições gerais da sala rádio. Tá certo. Nosso programa está chegando ao final, mas eu não podia deixar de perguntar ao meu querido Nelson Sbabo, que esteve à frente de tantos movimentos aqui de melhorias aqui de estradas, ferrovia, aeroporto. O Sbabo está sempre à frente como diretor de infraestrutura da SIC, da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. O senhor, quantos anos o senhor esteve à frente desse projeto, daquele movimento, do movimento, Sbabo, de asfaltar a Rota do Sol? Quantos anos durou? A Rota do Sol é um projeto do governador Triquês que foi lançado e licitado em 1972. O senhor está desde 72 à Então, frente desse movimento? Primeiro foi feito o projeto, o governador andou passeando por aqui, sabia, desde 1931 existia a ideia de construir uma estrada que ligasse aqui os campos de cima da serra ao litoral. Havia também uma ideia de ser construído um porto em Torres. Então, essa importância toda fez com que o governador Triquês, como caxiense, fizesse o projeto, licitasse e mandasse iniciar a obra. No dia em que a obra foi assinada, o governador Triquês caxiense, Vitor Facione caxiense, chefe da Casa Civil, eu fui convidado, era amigo pessoal do Facione, fui convidado a participar lá, porque já exercia uma certa liderança aqui, entenderam que o Sbabo estivesse lá presente. Então, de 1972 até o dia 20 de dezembro de 2007, que quando a governadora Ieda inaugurou os 800 metros que faltavam para ser concluídas, numa obra que 3 governadores caxienses tiveram muita importância. O Triquês, que fez o projeto, o Simão, que reiniciou a obra que estava parada, fez 101 quilômetros, e o governador Germano Rigoto, que empenhou praticamente o Estado durante os 4 anos que ele foi governador, só não conseguiu concluir porque faltavam 800 metros para ser concluído. Então o senhor só esteve à frente somente 45 anos desse projeto. Foram 35 para ficar pronta a obra. 35 e agora nós estamos batalhando para que ela tenha um projeto de duplicação, uma terceira pista, que ela possa continuar exercendo o papel que ela foi criada para o desenvolvimento aqui da região. Mas a minha pergunta, eu introduzi a questão do movimento que o senhor liderou aí, mais outras lideranças aqui da região, da Serra, Caxias do Sul e da Serra, para saber a sua perspectiva, qual é o que o senhor imagina de anos que o senhor vai ficar à frente desse projeto de Vila Oliva? Na quarta-feira da Sendo otimista. Sendo otimista. Na quarta-feira passada nós tivemos a primeira reunião do ano de 2015 na Câmara de Indústria e Comércio, e eu, como coordenador da Diretoria de Infraestrutura, estava lá. Aí eu lembrei ao presidente e aos presentes que estava iniciando o 40º ano de minha participação na Câmara de Indústria e Comércio. Esse ano, 2015, completa com 40 anos que eu estou na Câmara de Indústria e Comércio. Mais do que a idade do vereador Guila. Mais do que a minha idade. Não tinha nascido 2 anos. ainda. Eu não tinha nascido, não estava nem encomendado. Já estava à frente. Todas as iniciativas que a gente fez, aonde participou, aquilo que a gente procura devolver um pouquinho à comunidade caxiense. A minha profissão é comerciante, nós temos uma loja, um comércio. Eu acho que comércio é prestação de serviços. Então a gente, enquanto comerciante, precisa devolver à comunidade alguma coisa que recebe em troca, em confiança. E é o que eu estou procurando fazer durante esses 40 anos. O senhor está otimista quanto ao aeroporto de Vila Oliva? Com certeza. As demandas que nós temos avançado até agora, posso garantir que nós tivemos a semana passada conversando lá com o ministro Padilha, levamos a ele um documento igual a esse, mais o que tem nessas folhas, além de uma série de outras informações que a gente conseguiu colocar pessoalmente. Em função desse período todo que a gente está,
à frente da representação da infraestrutura na SIC e mesmo em outras ocasiões, enquanto ele foi deputado estadual, deputado federal, ministro dos transportes, a gente tinha, quando chegamos, ele disse, mas eu te conheço, aí nos identificamos. Isso faz com que a gente facilite as coisas. Naturalmente, nós levamos um brindezinho aqui de Caxias também, né? Que ajuda bastante, né? E colocamos a ele, além de levar o convite para ele vir ser palestrante numa reunião almoço, os detalhes de o porquê que a região precisa de um aeroporto internacional de cargas e passageiros. E ele foi muito acessível, ele com sensibilidade, ele recebeu aqueles documentos todos e prometeu vir a Caxias para dar uma solução. Muito bem, com essas palavras do Nelson Sbabo, secretário Marrachinho, o senhor que está bem preocupado, demonstrou aqui nesse programa, para não desviar o foco de Vila Oliva, e que são palavras que lhe animam? Sim, com certeza. O que nós temos que ter claro, aproveitando essa oportunidade, o vereador Guila já foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Caxias, o Nelson tem toda essa história junto à representação empresarial da cidade. Nós todos, prefeitura, entidades do setor privado, tem um compromisso com Caxias. Caxias do Sul sempre teve o seu diferencial fortemente assentado em dois grandes fatores: na qualidade da sua mão de obra e no espírito empreendedor do seu povo. Essas variáveis, hoje, elas continuam sendo importantes, mas não são mais decisivas na composição final do preço, do custo de um produto e na consequente competitividade desse produto no mercado, que já é internacional. Hoje, uma palavrinha simples, mas extremamente importante, é a logística. O custo agregado da logística nos nossos produtos impõe, nos obrigam a trabalhar com duas variáveis que são inafastáveis na realidade do futuro de Caxias do Sul. Em primeiro lugar, nós temos que ampliar violentamente a nossa infraestrutura, ampliar violentamente. Não podemos mais ser dependentes só da via rodoviária. E, em segundo lugar, nós temos que gradativamente incorporar ao perfil manufatureiro do nosso polo metal mecânico tecnologia. Perfeito. Sem estas duas ações, Caxias está fadada a perder uma boa parte da sua competitividade e do seu parque industrial, principalmente na medida em que os grandes empreendedores dessa cidade vão chegando a uma idade que se afastam das suas empresas ou que acabam falecendo, porque isso é inexorável, e as empresas tradicionais de Caxias começam a ser avaliadas pura e simplesmente pelas variáveis econômicas. Isto é uma realidade concreta e o aeroporto está neste conjunto. O aeroporto integra essas obras de infraestrutura estruturantes que a administração municipal tem tentado viabilizar, captando recursos externos e recursos junto ao governo federal, e que a Câmara de Vereadores, através das suas comissões, e a Câmara de Indústria e Comércio também entendem como necessárias. Dentro desse horizonte, vamos todos trabalhar pelo novo aeroporto, mas como foi bem colocado aqui, sem perder de vista que nós temos que continuar a ter o aeroporto atual operando de forma satisfatória. Com segurança. Muito bem. O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer aos nossos convidados que estiveram aqui conosco. Vereador Guila Sebem, do PP, que é presidente da comissão aqui da Câmara, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre o Aeroporto Regional Hugo Canterjane, mas também de aprendermos bastante aqui na pessoa do Sbabo, né? Como ele mesmo disse, há 40 anos militando na área da logística, da infraestrutura da região da Serra, eu tenho 38 de vida, né? E também a presença do Manuel Marrachinho, engenheiro, um homem público de responsabilidade, ocupou outras funções na gestão pública de Caxias, sempre importante para a nossa comunidade. Então, este aprendizado, não só sobre o aeroporto atual, as condições de trabalho, mas também sobre o nosso novo aeroporto,
E agradecer também a pessoa dos demais vereadores, o Edi Carlos, o Jason, o Henrique, o Bampi, o Pedro Incerti, vereadores que fazem parte da comissão, né? Obrigado, vereador Neri, o Edi Carlos não é da comissão, mas está acompanhando a matéria, né? Sim. O vereador Neri, que nos acompanhou em Porto Alegre, também o vereador Pedro Incerti, o vereador Washington esteve conosco no aeroporto. Esse é o trabalho do Legislativo, nós recebemos essa demanda e, como eu disse, nós não somos técnicos da área aeroportuária, aeronáutica, mas pilotos, comandantes, operadores de sala rádio vêm a esta casa e nos trazem preocupações. Essas preocupações nós colocamos num relatório, através de uma audiência pública, através de outras reuniões, instruções, indicações, levamos a conhecimento do governo municipal, ao secretário municipal, levamos agora ao novo secretário. Teremos o aeroporto funcionando a pleno, porque ele vai nos atender por longos anos ainda. Muito obrigado, vereador Guila Sebem. Também agradeço ao senhor Nelson Sbavo, que é diretor de infraestrutura da SIC, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Obrigado pela sua presença mais uma vez e pelos esclarecimentos. Eu aqui agradeço a oportunidade, né, da gente poder estar trabalhando junto. Eu já sentei nas cadeiras da Câmara de Vereadores. Foi um aprendizado e uma experiência muito boa. Eu acho que foi a partir daí que a gente conseguiu se envolver mais com a comunidade. E é muito importante que esse meio de comunicação hoje utilizado leve a informação a todos os caxienses que contribuem e fazem com que seja tão gostoso a gente morar nessa cidade. Muito obrigado. Agradeço também ao secretário Manuel Marrachim, secretário dos Transportes de Caxias do Sul. Obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua presença no programa. Obrigado pelo convite, obrigado à companhia dos nossos debatedores aqui na mesa e obrigado a todos que nos ouvem. O programa Comissão em Debate de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.